Olá, bem-vindo. Obrigado pela participação junto ao tutorial. Dele eu vou falar a respeito de uma modelagem básica de um polvilhador usando alguns recursos simples junto ao Blender 3D. Vamos então começar a fazer o nosso exercício aqui. Eu vou selecionar o objeto cúbico com o botão esquerdo, vou clicar a tecla X e vou deletá-lo e vou adicionar na área com Shift A uma mesh do tipo Plane. Eu vou aproximar um pouquinho essa mesh e nós vamos fazer o seguinte: com ela nós vamos entrar no modo Edit Mode, vamos usar o atalho I, que é o atalho referente a essa ferramenta aqui, Inset Faces, que está aqui na lateral esquerda. Estou clicando a tecla I, empurrando o mouse para o centro, vocês conseguem fazer aqui a inserção de uma face interna no plano. Vamos deixar essa face mais ou menos aqui. Para melhorar aqui, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos subdividir essa face utilizando a opção Subdivide. Vamos clicar em Subdivide e aqui nas suas propriedades que vão aparecer embaixo, nós vamos botar esse valor aqui de Number of Cuts para 4. Feita essa divisão, nós vamos utilizar a tecla X, vamos deletar as faces e vamos selecionar aqui embaixo a opção de trabalhar com as arestas do objeto. Então vamos clicar nesse cubo do meio. Com isso nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pressionar a tecla Shift e Alt. Com elas pressionadas, nós vamos dar um clique com o botão esquerdo nessa lateral, nessa e nessa de cá, que são as laterais internas daquela face que nós excluímos. E vamos utilizar uma ferramenta denominada Transform para esfera. Então nós podemos vir aqui em Mesh, Transform e utilizarmos To Sphere, que significa esferizar esse retângulo aí. Eu posso utilizar também o atalho, se eu quiser, Shift Alt S. Quando eu clico, no momento que eu começo a movimentar ou arrastar o mouse, vejam que eu consigo fazer aquele retângulo se tornar em um círculo no interior daquela malha. Vou clicar aqui com o botão esquerdo para fixar. E agora nós vamos selecionar todo o objeto, clicando a tecla A, clicando a tecla S para diminuir a escala. E nós vamos utilizar aqui, voltando para o modo Object Mode, um recurso através de um modificador. Nós vamos puxar essa lateral aqui, que é a barra de propriedades. Aqui nós temos o ícone em forma de uma chave de fenda inglesa que representa as propriedades de modificadores. E entre os modificadores nós vamos adicionar ao objeto um modificador que está aqui na coluna Generate, do tipo Array, que é o sequenciador. Quando eu clico, notem que eu atribuo propriedades àquela malha. Vou aproximar aqui e automaticamente o Array, que é um sequenciador, ele já cria aqui um objeto que é o original e um objeto que é o objeto sequência inicial. Se eu aumentar aqui o valor count até 7, vocês vão ver, vou dar um scroll aqui, que eu consigo fazer mais filamentos parecido com esse primeiro, que são as sequências dele. Então vou ter a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o count aqui significa o original e mais 6 objetos idênticos ao original que foram construídos através desse modificador Array, que é sequenciador. Utilizando quem? A opção Relative Offset. Se eu clicar aqui, desabilitar, vocês vão ver que eu tiro a sequência. Clicando aqui, eu volto à sequência. E essa sequência vai ter as coordenadas especificadas. Vocês podem ver aqui que eu tenho X, Y e Z. Também representa essas três opções. E eu estou utilizando o quê? Estou utilizando um valor 1 através da coordenada X. Quem é a coordenada X? É a direção da seta vermelha. Então eu consigo fazer a sequência de mais 6 objetos na direção da seta vermelha. Então, para eu aplicar aqui essa transformação, eu vou clicar em Apply. As características subiram, isso quer dizer que eu já apliquei o modificador ao objeto.
Vamos novamente utilizar outro modificador, Array, clicando aqui, e automaticamente eu vou afastar, você vai ver que ele vai sequenciar mais uma unidade. Se eu diminuir, vocês vão ter aqui, ó, a malha como ficou antes, quando eu uso a malha como ficou depois que eu apliquei outro sequenciador naquele objeto anterior. Mas dessa vez eu não vou querer que ele utilize o recurso pelo eixo X. Então eu vou zerar esse eixo X aqui e vou fazer com que essa sequência siga na direção da seta verde. Então eu tenho que dar o valor 1 a quem? Ao campo onde tem a coordenada Y. Então eu vou clicar 1, Enter, e veja que eu crio uma sequência aqui, ó, daquele objeto que eu criei anteriormente. E aqui eu posso, ó, contar também, ó, e dou uma sequência da mesma forma que eu fiz no outro, de série. Então eu tenho um original e mais 6 sequências do objeto anterior. Vamos aplicar? Vamos. Veja que eu criei aqui uma malha interessante, toda perfurada e vazada, utilizando um recurso simples, tá? Mas qualquer alteração que eu necessite fazer com rotação, S de escala ou G, vejam que o ponto de origem do objeto, depois de todas essas transformações que eu fiz com os modificadores, ficou bem aqui nesse canto do objeto final. Para eu poder centralizar ele na sua malha, eu preciso vir aqui, ó, em Set Origem, na lateral esquerda, e selecionar a opção Origem, vá para o centro de massa do objeto criado. Então eu clico aqui em Origin to Center of Mass Surface. Veja que o ponto de origem dele sai daqui e vem aqui para o centro. Qualquer rotação que eu faça agora, eu faço a partir desse ponto central. Apenas para melhorar o que nós vamos fazer em relação ao polvilhador, eu vou encostar o cursor na seta vermelha, pressionar o botão esquerdo e vou trazê-lo até aqui. E vou encostar o cursor na seta verde, trazer o botão, fazendo com que esse objeto ele fique quase que centralizado aqui ao cursor 3D que está no centro da área. Nós vamos trazer essa malha aqui para cima e vamos utilizar agora um segundo objeto para fazer o nosso polvilhador. Então vamos precisar de um objeto cilíndrico. Então eu posso, com o cursor na área, digitar o Shift A e adicionar uma Mesh Cylinder. Cilindro foi criado. Vamos dar um giro orbital aqui, pressionando o botão do meio do mouse. Vamos fazer com que esse cilindro ele fique um pouco menor do que a extensão do nosso objeto de cima. E vamos utilizar um recurso aqui, selecionando o objeto de malha na parte superior, que nós criamos com o botão esquerdo. Vamos trazê-lo, fazendo com que ele encoste bem aqui assim nessa ponta superior do cilindro. Ele vai ficar desse jeito. O que nós vamos fazer é criar agora aquela parte de cima do polvilhador. E para isso nós vamos utilizar com a malha que nós criamos selecionada, adicionando um modificador chamado Boolean. O Boolean foi adicionado, porém eu preciso utilizar o recurso informando ou apontando o objeto que eu quero criar aí, no caso, a operação de interseção dessa malha com quem? Com o nosso objeto cilíndrico. Então, aqui eu tenho 3 opções que eu posso utilizar: diferença, união, intersect. Eu vou deixar intersect. E aqui nessa opção Object, eu vou clicar com o botão esquerdo e vejam que tem lá o objeto cilindro sendo especificado. Eu vou clicar nele. Porém, eu ainda não aceitei a aplicação. Para isso, eu preciso vir aqui em Apply, clicar, e aqui eu já aceitei. E se eu puxar agora essa setinha azul, encostando o cursor, pressionando o botão esquerdo, vocês vão ver que eu crio, ó, justamente um objeto circular com aquele efeito que eu fiz de malha vazada. Legal, né? Bem, nós vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Nós vamos selecionar com o botão esquerdo o objeto de baixo. Vamos entrar no Edit Mode. Vamos ativar a seleção de faces, vamos clicar nesse terceiro cubo. Eu posso também usar, se vocês quiserem, o Ctrl Tab, onde eu abro e posso escolher o que eu quero trabalhar aqui. Nesse caso eu posso selecionar faces, tá? Com o botão esquerdo eu vou
selecionar a parte superior do cilindro. Parte selecionada, eu vou dar a tecla X, Faces. Vamos então voltar para o Object Mode. Vamos aplicar a esse objeto ainda selecionado, que é o cilíndrico, um modificador do tipo Solidify, que é o modificador que vai transformar esse objeto em uma malha sólida. Clicando nele, vocês vão ver que o objeto que antes era fino, ele já passa a ter uma certa grossura aqui, ó, nas suas esquinas. Então aqui em Thickness, eu vou aumentar o valor e vou aplicar esse modificador aqui no objeto. Apenas para melhorar aqui a nossa conexão com o polvilhador, nós vamos fazer o seguinte: clicar o S para aumentar um pouquinho a malha e vamos voltar a nossa visão, puxando para cima aqui o objeto, fazendo com que ele encoste. Vamos dar um giro orbital para ver melhor. Vamos dar um S de escala para diminuir o cilindro, fazendo com que ele encoste bem aqui na borda do polvilhador. Podemos selecionar o polvilhador com o botão esquerdo. Vamos trazer um pouquinho mais para baixo aqui, ó, para não ficar. E aqui nós temos já a figura do nosso polvilhador aí, de forma simples e prática, utilizando alguns recursos básicos do Blender 3D. Vou selecionar a tecla B, pressionar o botão esquerdo e selecionar tanto a tampa como o cilindro. Os dois estão selecionados. Vou dar o Ctrl J para unir. E para poder apenas colocar justamente o ponto de origem no seu centro, eu vou usar a opção Origin to Center of Mass. Você vê que ele coloca aqui, eu tenho, ó, o centro de massa do objeto já posicionado. Aqui eu posso agora rotacionar o objeto da forma desejada. Se eu quiser dar um S para diminuir, dar um SZ para aumentar, aí fica a critério de vocês fazerem um polvilhador com melhor acabamento, tá? E vamos adicionar aqui no centro, Shift A, um plano. Plano adicionado, vamos aumentá-lo, S. Vamos dar esse plano material, clicando aqui no ícone de materiais, New. Vamos dar ele aqui uma cor amarela. E vamos dar ele aqui uma aparência de espelho. Então nós vamos selecionar a opção Mirror. E vamos dar um valor aqui, 156, para ele refletir esse objeto de cima, tá? Vamos selecionar então o nosso polvilhador, voltar para o ícone de materiais, clicar em New, e vamos dar esse nosso objeto uma cor, por exemplo, aqui, azul. Vamos dar um especular maior para dar aparência mais de uma coisa plástica. E vamos ver que o especular ele diminui. E podemos agora criar uma cor para o nosso ambiente de fundo. Então vamos clicar em Word. Vamos deixar o nosso ambiente de fundo, clicando aqui com uma cor mais clara. Para nós fixarmos a visão da nossa câmera, vamos dar o Ctrl Alt 0, dessa forma que a câmera vai enxergar aí. Vamos aproximar com o scroll do mouse. Para fixar a câmera, nós vamos usar a tecla N, abrir a barra de propriedades aqui da 3D View e selecionar essa opção Lock Camera to View. Vamos dar o N novamente. Aqui agora eu posso movimentar, arrastar e posicionar bem aqui o objeto para que ele seja enquadrado aqui de forma legal na nossa câmera. Se formos dar aqui o render, vocês vão notar que no render image o objeto vai sair com aparência aqui de um sombreamento, já que a luz está vindo desse canto. Então, para melhorar essa situação, vamos mudar a nossa visão de topo e vamos selecionar o objeto lâmpada com o botão esquerdo, clicar a tecla G e trazê-lo aqui para que ele fique entre a câmera e entre o objeto, nessa posição mais ou menos aqui. Só que nós vamos clicar no ícone que representa o objeto e vamos nessa opção Shadow aqui, clicar nessa caixa aqui de cor escura e diminuir um pouco a forma com que essa sombra vai aparecer, ou seja, amenizar. Se dermos o render agora, veja que nós temos aqui, ó,
já um material bem diferenciado. Então é dessa forma aí que nós construímos um polvilhador de forma simples e prática, utilizando recursos básicos aqui junto ao Blender. Espero que a experiência tenha sido interessante para vocês. Bom trabalho e até o próximo tutorial.